Bom dia, paz do Senhor a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Queria deixar uma mensagem para a nossa meditação, que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 até o versículo 17, que vai dizer assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá fora, frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz o rico, sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Essa palavra todos nós sabemos e conhecemos, que quando o apóstolo Paulo ele estava na ilha de Pátimo, Jesus Cristo apareceu em espírito para ele e falou que era para ele poder registrar tudo que ele visse e escrever para as 7 igrejas. E uma delas, principal, era a igreja de Laodiceia. A gente vai entender que da primeira até a 6ª igreja, Jesus Cristo ele vai elogiar e vai chamar para o arrependimento aquela igreja. No caso, aquele povo estava fazendo as coisas corretas, mas sempre tinha algo que eles faziam que não estava cheirando bem na narina de Cristo. E Jesus Cristo ele estava repreendendo. Assim como a gente vamos entender e compreender que muitas das vezes, por mais que a gente tenta andar corretamente diante da presença de Deus, a gente vai errar, a gente vai falhar, mas só que o Espírito Santo de Deus sempre vai estar nos alertando, nos mostrando aquilo que a gente está fazendo de errado, para que a gente possamos nos consertar diante da presença de Cristo. Mas a principal carta que Jesus Cristo mandou, chamando para o arrependimento, naquela época, foi a igreja de Laodiceia, do qual aquele povo tinha se desviado dos seus caminhos, já não estava enxergando, tendo visão espiritual. Ele já não estava mais se importando para as coisas de Cristo, mas sim pelaquilo que o mundo tinha para oferecer a cada um deles. Ali a gente vai entender nos estudos que naquela época o Antíoco Epifânio ele vinha destruindo a cidade ao redor da cidade de Laodiceia, do qual antigamente o nome dela antigo, antes de se tornar Laodiceia, era Dióspole, ou conhecido como Cidade de Zeus. Que ali na cidade de Laodiceia tinha um templo, que era o templo de Zeus. E ali aquele povo era um povo que idolatrava a Zeus. Vivia dentro daquele templo adorando Zeus. Quando o Antíoco Epifânio chegou naquela cidade, a sua esposa pediu que ele fizesse uma homenagem a ela com aquela cidade. Mas como aquele povo vivia naquela cidade e tinha sua fé, sua crença a Zeus, ele procurou entender e compreender como ele iria fazer aquela homenagem para sua esposa, trocando o nome daquela cidade, qual o nome da sua esposa é Laudice ou Laudique. Ele parou, raciocinou, e ele entendeu que a única forma dele conseguir fazer essa homenagem para sua esposa era edificando, renovando aquela cidade, restaurando. Então os estudos vai dizer que Epifânio ele exporta mármores caros. Os estudos vai dizer que naquela época ele trouxe para aquela cidade, botou para produzir
um dos lã negros mais caro que existia naquela época. Os estudos vai dizer que Epifânio fundou ali naquela cidade de Laodiceia uma das escolas de medicina, a medicina de oftalmologista naquela época. E aquele povo gostou, adorou aquilo do qual ele estava fazendo. Então os estudos vai dizer que ele trocou o nome daquela cidade de Dióspole, ou cidade de Zeus, para Laodiceia, em homenagem à sua esposa, Laodice. E ali foi onde Jesus Cristo fez uma comparação com aquele povo, do qual tinha o seu Deus, um Deus com D minúsculo, adorava a Zeus, tinha aquele templo, aceitou que ele trocasse o nome daquela cidade que era em homenagem ao Deus deles, Zeus, pelo que o homem trouxe para o seu bem material, para o seu bem-estar, que foi uma escola de medicina, que foi bora botar, tipo uma indústria de produção de linhos, de lã, cara para aquela cidade. Os estudos vai dizer que aquela cidade de Laodiceia se tornou abaixo de Roma, se tornou uma das cidades mais ricas que tinha naquela época, por causa daquilo que Antíoco Epifânio trouxe para aquela cidade. Então aquele povo, eles se desviaram os olhos para o Deus do qual eles adoravam, que era Zeus, e se apegou os bens materiais. Então Jesus Cristo, ele mandou que o apóstolo João escrevesse para aquela cidade, no caso para os cristãos evangélicos daquela época, do qual estava desviando o seu caminho para Cristo e olhando para o bem material do qual o mundo estava oferecendo a eles, que era a riqueza, que era a prosperidade do qual aquela situação estava oferecendo a eles. O coração deles já não estava mais focado para Cristo, para o Espírito Santo de Deus. As obras deles já não estavam mais para os pobres, já não estava mais para as viúvas, já não estava mais para o templo de Deus, mas sim pela riqueza, pelos bens materiais. Então Jesus Cristo estava chamando eles, dando um alerta para eles. E foi aonde Jesus Cristo falou: eis que eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá fora, frio ou quente. Aí no capítulo 16, Jesus Cristo vai dizer: assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por que vomitar-te-ei da minha boca? Porque os estudos vai dizer que naquela época a água daquela cidade, ela vinha de uma termas. A termas é onde a água ela já é quente. Ela é quente por natureza. Por ambiente próprio ela era quente. Então, conforme ela vinha até o reservatório daquela cidade de Laodiceia, ela vinha morna. Ela chegava na bica, na torneira das pessoas, já morna. E os estudiosos vão dizer que aquela água de lá da cidade de Laodiceia, ela era salobra. Então não era muito agradável para se beber. Então por isso Jesus Cristo estava falando: vomitar-te-ei fora da minha boca. Porque era uma água que você bebia e dava ânsia de vômito. Então Jesus Cristo já estava chamando aquele povo, antes que ele vomitasse aquele povo da sua boca, jogasse fora, não esquentasse mais para aquele povo. E se a gente parar para poder observar, não é assim diferente hoje em dia. Hoje em dia muitos estão diante da presença do Senhor, mas só que já não está mais com o seu coração focado na presença do Senhor. Já não está andando mais corretamente na presença do Senhor.
eles estão focando no que o mundo aqui fora tem para poder oferecer. Muitos estão usando até a própria igreja, o próprio altar, para poder pegar e ficar trazendo heresia para dentro da casa do Senhor. Muitos estão trazendo apostasia para dentro da casa do Senhor. E Jesus Cristo, ele está chamando. Ele está chamando para o arrependimento. Aqui no versículo 19, Jesus Cristo, ele vai dizer: eis que repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrependeste. Jesus Cristo, ele está falando que ele repreende a todos aqueles que ele ama, se arrepender dos seus maus caminhos. Jesus Cristo, ele está dando oportunidades para que a gente possamos se arrepender e a gente andar no caminho certo. Como a gente vai compreender, entender que Jesus Cristo está voltando, meus irmãos. Aqueles que estão no caminho errado, aproveita, se arrepende, enquanto é tempo. Aqui Jesus Cristo, ele vai dizer no versículo 17, como fazer rico? Sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compreis ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestido branco, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejam. Jesus Cristo estava chamando aquele povo do qual a cidade de Laodiceia era uma cidade que era enriquecida, tinha muito dinheiro, como produzia um dos lãs mais caros que existia, como era uma cidade que tinha uma das faculdades mais faladas daquela época. Então aquele povo, ele já estava acostumado a se adaptar. Então Jesus Cristo estava dizendo: por mais que vocês produzam o lã negro mais caro que existe, mas eu chamo vocês que comprem de mim vestido branco, para que possa cobrir a sua nudez, a nudez espiritual, para que não apareça a sua vergonha, para que naquele dia, quando Jesus Cristo voltar, a sua vergonha não venha aparecer, que muitos estão se escondendo diante da presença do Senhor. Jesus Cristo, ele vem falando: eu peço que de mim compre ouro provado no fogo. Porque aquele povo, ele se achava rico, mas só que espiritualmente eles eram pobres. Ele era pobre. Jesus Cristo estava falando que pegue colírios e unja seus olhos para que veja. Porque aquele povo poderia ter a faculdade de medicina, poderia ter a escola de oftalmologista ali naquela época ali, mas eles eram cegos. Era uma faculdade do qual cuidava dos olhos. Mas eles poderiam ter a faculdade de visão, para cuidar dos nossos olhos. Mas só que visão espiritual mesmo, ele estava cego. Ele já não estava enxergando aquilo do qual Satanás estava fazendo eles sair da presença de Deus. Então Jesus Cristo, ele estava chamando que venha, que compre ouro provado no fogo por mim, que compre vestido branco para cobrir a sua nudez, a sua vergonha, e que unge seus olhos com colírios. É isso que Jesus Cristo está querendo de mim e de você, meus irmãos. Aproveita enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Ele está à porta, para que a gente não venha perder a nossa salvação. Amém? Agradeço a todos, a paz do Senhor.